Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula de formação profissional voltado para você, para te auxiliar, te ajudar a compreender os aspectos da contabilidade gerencial e da contabilidade de custos, que são disciplinas fundamentais para a atuação profissional. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. Bem, para dar início à nossa aula de hoje, eu convido você a visualizar os assuntos que nós veremos na nossa aula. Veja só, nós temos então, na nossa aula de hoje, vamos abordar alguns assuntos, como por exemplo, custeio por absorção versus custeio variável. Qual que é a diferença dos dois tipos de custeios? Vamos entender conceitos e visualizar, exercitando, por meio de atividades, a diferença desses dois métodos de custeios. Vamos ainda explorar aspectos relacionados à análise de custo, volume, lucro, que está ligado a uma análise relacionada ao custeio variável. Vamos ainda compreender o que é o ponto de equilíbrio, qual que é o conceito de ponto de equilíbrio. Lembrando também que ponto de equilíbrio é algo que está atrelado ao custeio variável. Vamos entender também aspectos relacionados à formação do preço de venda e ainda entender como que funciona a tomada de decisão, as análises relacionadas a comprar ou terceirizar. Na hora que a empresa ela precisa comprar ou terceirizar, que tipo de análise, como que ela deve fazer esse tipo de análise? Vamos explorar tudo isso na nossa aula de hoje. Primeiramente, antes de dar início aos nossos primeiros conceitos, às nossas atividades, eu convido você a acompanhar comigo a nossa primeira questão de reflexão. As nossas questões de reflexões, elas trarão um gostinho do que virá a seguir, ok? Nas nossas atividades, nos nossos exercícios, nos nossos conceitos. Então, a primeira pergunta que eu coloco a você, para que você pense, reflita um pouco, é: como estabelecer um preço no mercado? Repare, vamos explorar agora a questão do preço. Como pensar em relação ao preço? Como determinar um preço no mercado? Como pensar, como contador, em auxílio ao gestor no momento de estabelecer preços? Vamos entender? Veja só, eu trago a você, no quadro aqui, uma imagem que traz alguns tipos, vamos colocar assim, alguns métodos de formação de preço de venda, ok? Então nós temos métodos que são de dentro para fora, isto é, eu parto do custo do produto que a empresa tem já de conhecimento para formular um preço de venda, ok? Uma outra maneira é partir de fora para dentro, isto é, olhar o mercado, entender os aspectos relacionados ao mercado e a partir dele, entendendo a maneira como o mercado absorve aqueles valores, formar um preço de venda, ok? Nesse sentido, podemos ter como método baseado em custo, o chamado método da margem, que é o markup, podemos ter o método do retorno-alvo. Existem outros métodos, como por exemplo, o método do preço-alvo, que é um método que fica na intermediária entre uma perspectiva interna e uma perspectiva externa. Nós temos também o método do preço de mercado, o price taker, e também nós temos o método do preço baseado em valor. Na nossa aula, iremos explorar esse primeiro método aqui, o método da margem, conhecido como o markup. Como é que faz o markup? Veja só, quando a gente fala em markup, estamos pensando em formar o preço de dentro para fora. Então, preste muita atenção nos conceitos que vamos explorar aqui na nossa aula de hoje, pois é a partir dos conceitos que você terá base para a sua formação profissional, para a sua atuação no mercado de trabalho, ok? Então, a nossa aula ela tem atividades, mas ela é focada nos conceitos. Então, repare que nós temos um conceito que é o seguinte: se eu somar custos com despesas, e aí nessas despesas eu posso ter impostos, eu posso ter comissões, eu posso ter fretes, por exemplo,
ok? E somar isso também juntamente com o lucro, pensando numa perspectiva de um produto, um único produto, eu chego no chamado preço de venda, ok? Então, quando a gente fala em termos de preço de venda, é importante ter em mente também que, em termos relativos, o preço de venda ele será sempre 100% em relação a esse conjunto de informações, ok? Em relação aos custos, em relação às despesas, em relação ao lucro, o preço de venda será sempre 100%. Então, nós temos neste quadro aqui como exemplo para ilustrar impostos, comissões, outras despesas, a margem, que é o lucro, ok? E cada um deles com uma representatividade em termos percentuais. Lembrando sempre que o preço de venda é sempre assumido como sendo 100%, ok? E como é que faz, então, o chamado cálculo da margem ou markup? Como é que se calcula? Bem, é necessário que você, como um contador, realize a soma dos percentuais de impostos, despesas e custos e lucro, somando estes percentuais. Você pode, é claro, organizar separando aquilo que é de natureza de despesa e aquilo que é relacionado à margem, mas você deve somar esses valores para chegar num percentual. E aqui eu apresento a você as fórmulas de cálculo do markup divisor e do markup multiplicador, ok? Nós temos duas maneiras de calcular o preço de venda. Então, nós temos aqui, por exemplo, no markup multiplicador, eu vou ter o custo unitário. Então, é importante que a empresa tenha o seu custo unitário, conforme o método de custeio que ela utiliza, ok? E faça essa relação, custo unitário vezes 1 dividido pelo 100%, menos a soma dos percentuais, no caso, 62%. Se eu tiver 100% que se refere ao preço de vendas menos os 62%, neste exemplo, chegarei a 38%. Então, resolvendo a equação, a fórmula colocada, é possível chegar, então, no preço de venda, ok? Vamos ver, então, um exemplo prático para que nós possamos exercitar. Então, eu trago aqui a você uma questão para a gente pensar em cima dos conceitos, ok? Então, uma determinada empresa coletou para a formação do preço de venda do seu único produto as seguintes informações. Eu tenho um conjunto de informações que a atividade oferece. Então, nós temos aqui o custo do produto, que é de R$ 120 da unidade produzida. Nós temos também tributos incidentes sobre vendas, que já devemos interpretar como sendo uma despesa, ok? Nós temos também despesas com vendas, que equivale a 3%. Temos ainda despesas administrativas, que equivale a 2,35%, a margem de lucro desejado de 25%. E a questão coloca, a partir das informações apresentadas, conclui-se que o preço de venda à vista a ser praticado pela empresa deverá ser qual valor? Qual seria o valor do preço de venda? Repare que, embora a atividade não tenha solicitado explicitamente o cálculo do markup, ela deu bases, deu dados suficientes para a realização do cálculo, ok? Então, é possível calcular o preço a partir do custo, lembrando que é um método a partir do custo. Vamos ver, então, como devemos calcular, como devemos pensar acerca destes valores. Então, nós temos o preço de venda. Lembre-se, o preço de venda será sempre 100%, independente do valor que ele terá, ok? Em termos relativos. Então, nós temos aqui os percentuais, como os tributos, nós temos as despesas administrativas e com vendas. Nós temos também a margem de lucro. Devemos sempre somar estes percentuais, que nesta atividade equivale a 60%. Em linhas gerais, para efeito de cálculo, sempre realiza esse cálculo, 100% menos os 60%, isto é, o somatório das despesas e custos em margem, ok? Então, nós temos, aplicando a nossa fórmula, 100% menos 60% será igual a 40%.
na nossa fórmula do markup. Então, tente lembrar, não necessariamente da fórmula em si, mas da maneira como você vai chegar no resultado. 100% menos 60% será a base da divisão. 1 dividido por 40% será 2,50. E é o 2,50 que será uma taxa, podemos dizer assim, e essa taxa multiplicará o valor do custo que nós temos aqui como sendo R$ 120, e a partir de então você chega no chamado preço de venda, no valor de R$ 300, ok? Então repare qual é a maneira de chegar. A gente parte do custo, nós temos aqui traduzido na nossa fórmula o custo, colocamos uma parte que é uma taxa chamada markup multiplicador, ok? E esse markup multiplicador, que no nosso exemplo é de 2,50, será útil para alcançar o preço de venda. Então, 2,50 vezes 120 nos dá um preço de R$ 300. E a entidade, ela pode, no mercado, aplicar esse preço de R$ 300, dado que esta é a metodologia que ela utiliza. Então, nós temos, quando visualizamos as alternativas das nossas atividades será apenas uma consequência. A resposta correta é uma consequência da elaboração correta da atividade, desses pensamentos que eu estou colocando a você. Então, a partir das informações apresentadas, conclui-se que o preço de venda à vista a ser praticado pela empresa deve ser o de R$ 300. Repare que você nem precisaria ter olhado as alternativas, basta focar o seu pensamento no raciocínio, no cálculo a ser efetuado no momento da elaboração do cálculo do preço de venda. Neste caso, utilizando o método da margem, o método do markup. Muito bem, dando continuidade, eu coloco a você uma nova questão de reflexão, que é a seguinte: qual é o mais adequado? O custeio por absorção ou o custeio variável? Repare que eu deixei um pouco a questão em aberta. Darei um instante para que você reflita nessa questão que eu coloquei a você. E em seguida, o professor volta para a aula para dar continuidade aos nossos pensamentos, às nossas reflexões. Até já! Muito bem, continuando então a nossa aula, vamos refletir agora sobre o custeio por absorção e também sobre o custeio variável. Qual seria o mais adequado? Repare que eu deixei a pergunta em aberta. Adequado por que adequado? Nós devemos pensar para fins gerenciais. Agora sim, para fins gerenciais, qual seria o mais adequado? Será que os dois? Será o custeio variável? Vamos refletir sobre isso. Veja só, acompanhe. Aqui, num primeiro momento, eu apresento a você a estrutura da demonstração do resultado do exercício por meio do custeio variável. Trata-se da DRE tradicional, tal como você já deve conhecer. Então, nós temos a receita bruta, nós temos a receita líquida, nós temos o custo do produto vendido, ou no caso de empresas comerciais, o custo da mercadoria vendida, ou no caso de empresas prestadoras de serviços, custo do serviço prestado, ok? Então, nós temos uma área relativa ao custo. No custeio por absorção, nós temos uma parte deste custo que é variável e uma parte que é fixo, embora nem sempre visualizemos essa distinção dentro dessa conta custo. Geralmente, os valores de variável e
e custo fixo estão embutidas num único valor dentro da conta, ok? E nós temos ainda o lucro bruto, que é uma característica desse tipo de DRE, a DRE do custeio por absorção. Nós temos as demais despesas operacionais, ok? Temos também despesas e receitas financeiras. E ainda, ao final, as deduções de impostos de rendas e contribuição social chegando ao resultado. Então, toda vez que você visualizar essa estrutura ou algo muito semelhante e que apresente em especial o lucro bruto, o custo do produto vendido, ok? Você estará visualizando uma DRE do custeio por absorção, mesmo que não tenha nenhuma informação a respeito do custeio por absorção, mesmo que a atividade não mencione que é uma DRE do custeio por absorção. Trata-se, consequentemente, da estrutura do custeio por absorção, justamente por conta destes elementos, ok? E quando a gente fala a respeito do custeio por absorção, é importante ter em mente que, se houver um problema, este problema é sempre relacionado ao custo fixo. Se você estiver na dúvida, o problema é o custo fixo. Por quê? Existem 3 problemas associados ao custo fixo. O primeiro deles é que eles existem independentemente da produção, ok? Então, mesmo que você cancele a produção de um determinado produto na entidade, por exemplo, o custo fixo, ele permanece, ele não é eliminado. Então, isto pode ser um problema para fins de análise de custos, ok? Outro problema, eles utilizam base de critérios de rateio, isto é, arbitrariedade. O custo fixo por produto, ele é um valor arbitrário, ok? Por conta da divisão subjetiva que é feita no momento da alocação do custo. Um outro problema que também temos relacionado ao custo fixo é que o custo fixo unitário depende do volume de produção, isto é, quanto maior o volume, menor o custo fixo unitário. Então, o custo fixo unitário, ele varia em função do volume, enquanto que o custo fixo total, ele permanece sempre o mesmo, ok? Então, nós temos este problema. E para sanar, ou pelo menos minimizar estes problemas que são apresentados, nós temos a estrutura do custeio variável, que vai tentar eliminar esses problemas, ou pelo menos reduzir esses efeitos de influências do custo fixo. Veja só, então eu trago a você a estrutura da DRE, demonstração do resultado do exercício, por meio do custeio variável, que é um outro método de custeio. Então, repare a estrutura, repare bem. Nós temos aqui receita bruta, imposto sobre vendas, receita líquida. Até aqui, o custeio variável e o custeio por absorção são iguais, ok? Em termos de estrutura, são equivalentes. Então, nós temos receita bruta, impostos, receita líquida. A partir daí, a estrutura ela se modifica. Então, nós teremos uma parte destinada a variáveis, gastos variáveis. E aqui, entenda que é custos e despesas, ok? Então, custos variáveis e despesas variáveis são agrupadas num único conjunto dentro da estrutura, ok? Esse primeiro conjunto será uma dedução da receita líquida que fará com que você chegue na chamada margem de contribuição. Aqui nessa estrutura nós não teremos a figura do lucro bruto, mas nós teremos sim a figura da margem de contribuição. Quanto cada produto contribui para a empresa. É por essa margem que a gente visualiza essa informação. Após a margem, após isso, nós teremos na estrutura os gastos fixos, tanto custos quanto despesas. Então, repare a importância de separar muito bem o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, ok? A gente precisa sempre organizar as informações nessa estrutura, colocando os variáveis acima da margem e os fixos abaixo da margem. Mas o que é margem? Bom, margem de contribuição é a diferença entre a receita líquida e o custo e despesas variáveis, repare, todos os variáveis, que contribuem para encobrir os custos e despesas fixas
do período. Então, nós temos o sentido, o significado de margem de contribuição. Em alguns casos, a terminologia ela pode variar, ok? Margem de contribuição talvez você encontre em algumas atividades, por exemplo, como sendo lucro marginal, ok? Mas aqui nós iremos utilizar a terminologia de margem de contribuição. E em alguns casos, você pode encontrar ainda o custeio variável com uma chamada segunda margem de contribuição. O que seria isso? Nós temos novamente a DRE na estrutura do custeio variável, porém adaptada. Para trazer o quê? Nós temos lá novamente receita líquida, nós temos os variáveis, tal como eu apresentei agora há pouco, ok? Nós temos a margem de contribuição, lembre-se, acima da margem de contribuição variáveis, abaixo da margem de contribuição fixos, porém, podemos ter em alguns casos os chamados fixos identificáveis. São aqueles custos fixos diretos, ok? Que são identificáveis, por exemplo, por departamento. Estes custos fixos, eles são separados após a primeira margem de contribuição, ok? Lembre-se, fixos sempre fica para baixo da primeira margem, ok? E aí, por conta desses fixos identificáveis, podemos ter uma segunda margem de contribuição, caso haja custo fixo identificável, entendeu? Então, nós podemos aqui chegar num outro total, num outro resultado. E a partir daí, entram todos os fixos comuns para a entidade, seja custos, seja despesas, ok? Repare que essa estrutura é uma adaptação da estrutura anterior. É algo que pode ocorrer, você pode ter conhecimento ou contato com isso na prática também, em situações em que a entidade ela foca muito em analisar o custo por departamento, por filial, ok? Onde os custos fixos serão identificáveis a cada departamento, a cada filial da empresa, ok? E podemos ter ainda, se a gente pensar numa estrutura totalmente completa, o lucro antes do imposto de renda e o imposto de renda. Se surgir o imposto de renda e contribuição social na estrutura da DRE do custeio variável, o valor deste imposto de renda e da contribuição social é o mesmo valor calculado na DRE do absorção, ok? Então, esse valor do imposto de renda, teoricamente, ele é calculado à parte, depois trazido para aqui, ok? Para a nossa estrutura da DRE. Mas agora vamos pensar com um pouco mais de detalhes. Qual é a diferença na prática entre o custeio por absorção e o custeio variável? E também a diferença entre elementos conceituais desses dois métodos de custeio. Então, veja só, vamos pensar nas utilidades e também nas limitações destes dois métodos de custeio, o absorção e o variável. Então, nós temos primeiro o custeio por absorção, onde nós temos o custo fixo. O custo fixo ele só é lançado ao resultado no momento da venda do produto a terceiros, proporcionalmente à quantidade vendida. Ou seja, tanto o custo fixo quanto o custo variável compõem o saldo de estoque até que o produto seja vendido. Então, nós temos na nossa DRE, no custo do produto vendido, custos variáveis e custos fixos, tal como a gente viu na nossa estrutura, ok? Na contrapartida, lá nos estoques do ativo, dentro dos estoques, nós também teremos custo variável e custo fixo. Então, essa é uma característica do custeio por absorção. E este modelo é utilizado na prática, pois atende ao princípio da competência e também atende à legislação fiscal. Para fins de cálculos fiscais, utiliza-se o custeio por absorção, ok? E este método, ele permite uma melhor distribuição do custo durante o exercício. Ele deixa mais distribuído o montante total de custos, ok? E é por isso que ele é aceito pela legislação fiscal, pois diminui o impacto
de sazonalidade de produção em determinado mês, já que não leva ao resultado todo o valor do custo fixo. Sim, uma parte do custo fixo, lembre, fica no estoque, ok? Decorrente da produção do mês. Somente o custo fixo do produto é baixado na demonstração do resultado do exercício. Uma desvantagem desse método é que gerencialmente ele não é o melhor modelo a ser utilizado, pois não evidencia a relação entre produção e venda, sem contar ainda que todos aqueles problemas que nós vimos agora há pouco, aqueles 3 problemas relacionados ao custo fixo, ele se faz presente dentro do custeio por absorção. Gerencialmente, para fins de tomada de decisão, o custeio por absorção ele não é recomendado, ok? Deve-se partir então para o custeio variável, para que se possa realizar análises dos produtos e identificar quais produtos está contribuindo para a empresa, para formar uma margem de contribuição. No custeio variável, os efeitos relacionados ao custo fixo, como eu falei, ele é reduzido, ele é minimizado, ok? Muito bem, dando continuidade, então, veja só, nós temos o custeio variável, que, por este método, os custos fixos do período são integralmente lançados ao resultado, ok? Ou seja, não fica nenhum custo fixo no estoque. No custeio variável, todo o valor de custo fixo é lançado como se fosse uma despesa, diretamente no resultado, como se fosse um gasto do período, não compondo o saldo de estoque. Isso por considerar o custo fixo como gasto necessário à manutenção da capacidade de produção. Este método ele é preferível ou recomendável por demonstrar claramente a relação entre produção e venda, já que o custo fixo ele não varia de acordo com a quantidade produzida, ok? Este seria um gasto do período e não da produção. Então repare que elimina-se o efeito do custo fixo ao reconhecê-lo integralmente dentro da demonstração do resultado do exercício pelo custeio variável. Então, tira-se o efeito do custo fixo e aí pode-se tranquilamente analisar o produto, analisar o custo do produto e ver qual é o real impacto do produto na empresa, ok? Então, tira-se esse efeito negativo através do custeio variável. Muito bem, voltando ao quadro, nós temos ainda que o custeio variável não é aceito pela legislação fiscal, ok? Então, para fins fiscais, para fins legais, tributários, ok? O custeio variável ele não é aceito, pois considerando a totalidade do custo fixo como resultado do período, haverá uma postergação do imposto de renda. Caso a legislação fiscal aceitasse, o imposto de renda ele seria retardado mais adiante, ok? Ele seria, o valor dele, o montante dele seria mais no futuro, ele seria considerado mais no futuro e não no presente, e é por isso que a legislação fiscal ela não aceita, ok? A comparação entre receita obtida e o custo variável, ok? Demonstra de que forma os produtos vendidos contribuem para cobrir os demais gastos da empresa. Repare que trata-se da estrutura do custeio variável. Receitas menos, não só custos variáveis, mas todos os variáveis, ok? Irá criar ali uma margem de contribuição que irá demonstrar de que forma todos os produtos estão contribuindo para os demais gastos, os gastos de estrutura da entidade, os gastos de estrutura da empresa. Entre as desvantagens, nós temos que a desvantagem 1, que empresas com sazonalidade de venda pode apresentar um prejuízo em período de estocagem, ok? Então, o custeio variável ele não é recomendável para empresas com sazonalidade, pois irá apresentar um alto nível de custo fixo nos primeiros períodos e prejuízo, consequentemente, ok? E nos períodos de venda irá apresentar um lucro muito alto. Então, ele não é recomendável para empresas sazonais. Também vai afetar a informação ali relacionada à estocagem. Quando da venda desses produtos, ok? Visto que os custos fixos não se apresentam de forma proporcional às vendas. Isto é, no custeio variável, mesmo que não tenha vendas,
o custo fixo ele é reconhecido na DRE, diferente do absorção, em que só reconhece o custo fixo na DRE dentro do custo do produto vendido quando há vendas, ok? No custeio por absorção, se não houver vendas, o custo integralmente fica no estoque. Já no custeio variável, o custo fixo ele é sempre reconhecido a cada período como se fosse uma despesa. Uma outra desvantagem é que é adequado para análise gerencial de curto prazo. Então, se a entidade ela quer fazer uma análise confiável de curto prazo, nas gerenciais relacionadas ao produto, o mais recomendável é utilizar o custeio variável. Mas, para longo prazo, este modelo pode prejudicar, por exemplo, a renovação de um parque industrial, pois, ao passo que os custos fixos não são lançados aos produtos, ok? A formação do preço do produto pode ficar prejudicada em certo sentido, ok? Então, nós temos também essa desvantagem em relação ao custo variável. Agora vamos exercitar pensando um pouco mais nos conceitos. Veja só, nós temos aqui uma atividade que é a seguinte: uma empresa de comercialização de doces, pretende adotar um controle de custos. E sabe-se que o método de custeio por absorção e o método de custeio variável são os indicados para tais necessidades. Então, nós temos aqui uma tabela que resume, sintetiza algumas informações necessárias para a tomada de decisão. E é sempre importante extrair de uma atividade, de um exercício, na prática também, as informações que iremos utilizar. Então, nós temos aqui o preço do produto, nós temos custos variáveis, ok? Então, R$2 por unidade. Nós temos custos fixos, que geralmente ele vem nesse montante total, neste caso, 50 mil. Temos despesas variáveis, R$2 também. Temos o volume de produção, 50 mil unidades produzidas, e o volume de vendas, 30 mil unidades vendidas. Nesse caso, o lucro mensal da empresa, calculado pelo custeio por absorção e também pelo custeio variável, será igual a qual valor? Então, perceba que essa atividade nos pede para calcular o lucro da entidade comparando os métodos, tanto pelo custeio por absorção quanto pelo custeio variável. Isto utilizando-se das mesmas informações. Nós temos as alternativas, mas eu recomendo a você não olhar as alternativas. Foque nos cálculos, foque em formar a estrutura com base nos dois métodos para chegar no resultado, ok? As alternativas, neste caso, não irão ajudar, não darão pistas sobre como chegar na resposta correta. E aí eu trago a você. O que pensar então neste momento? Pensar nos conceitos, pensar na estrutura, pensar no cálculo. Traga com você sempre os conceitos que são colocados em relação às atividades, ok? Traga com você a estrutura do custeio variável. A maior parte das atividades relacionadas à análise gerencial está atrelado a entender a estrutura do custeio variável. E essa estrutura do custeio variável, ela é flexível, então tenha isso em mente também. Ela é flexível, que permite diversos tipos de cálculo em cima delas. E vamos explorar aos poucos estes cálculos. Primeiramente, eu vou trazer a você a estrutura da DRE, do custeio por absorção e também do custeio variável, comparando assim os métodos. Vamos comparar de que modo, com as mesmas informações, podemos chegar a resultados diferentes, ok? Veja só, nós temos então no nosso quadro o custeio por absorção versus o custeio variável. Aqui destacado o custeio variável. Então nós temos lá o preço, nós temos a quantidade. Resgate sempre essas informações, pois é com o preço e com a quantidade que podemos chegar na receita. Preço versus quantidade, vezes quantidade, desculpa, é 300 mil. R$10 vezes 30 mil produtos que foram vendidos dá uma receita de 300 mil reais, ok? E sabemos que os nossos custos e despesas variáveis são de R$2, cada um deles. Então, podemos multiplicar esses R$2 por
30.000 unidades. Então, 30.000 unidades vezes 2 nos dá 60.000 reais para custo variável e 60.000 reais para a despesa variável. Então, repare que estamos utilizando o valor unitário que foi dado pelo exercício e multiplicando pelo valor vendido. Por quê? Porque a DRE ela sempre demonstra o desempenho das vendas, ok? Então, nós temos 30.000 produtos vendidos. Podemos chegar, conforme a estrutura que lhe apresentei, 300.000 menos 60.000 menos 60.000, podemos chegar em 180.000 como valor de margem de contribuição. E, a partir daí, deduzir os custos fixos integralmente, ok? Os custos fixos são tratados como despesa. Menos 50.000, podemos chegar a 130.000, ok? Só lembrando a você que nós temos na nossa estrutura do variável a receita líquida menos os variáveis na parte superior, ok? E a margem de contribuição menos os fixos na parte inferior da estrutura. Os custos fixos sempre ficam após a margem de contribuição. Então, repare o lucro, 130.000, que é o lucro pela estrutura do custeio variável. Mas, e pelo custeio por absorção? Pelo absorção, nós teremos uma estrutura semelhante, porém com as suas características. Receita líquida também é de 300.000. Lembra que eu te falei que o custeio por absorção e o custeio variável possuem semelhanças até a receita líquida. A receita líquida será igual em ambos. Mas, quando chega na informação relacionada ao custo, nós teremos uma separação entre custo variável e custo fixo juntos, pois eles são tratados juntamente, ok? Então, nós temos aqui 60.000 de custo variável, que são os dois, vezes 30.000 vendidos, porém, o custo fixo requer um cálculo à parte. Então, observe aqui, se nós temos um total de 50.000 de custo fixo no mês e produzimos 50.000 unidades, quer dizer que o custo fixo unitário será de R$1. No entanto, vendemos desses 50.000, 30.000 produtos. Podemos multiplicar esses 30.000 produtos pelo valor do custo fixo unitário e chegar no chamado custo fixo rateado, ok? Ele está rateado conforme a quantidade, pelo volume. Então, ele foi está proporcional, vamos dizer assim. Os outros 20.000 que ficaram de fora estarão dentro do estoque. Então, dentro da nossa DRE, iremos reconhecer apenas os 30.000 reais referente aos 30.000 produtos vendidos, ok? Desta forma, chegaremos no nosso lucro bruto. Lembra da estrutura da absorção? Nós temos lucro bruto na nossa estrutura. E, após isso, as demais despesas. Neste caso, despesas variáveis de 60.000, ok? Deduzindo estes valores, chegaremos num resultado do período de 150.000. Então, repare que nós temos um conjunto de informações e com este conjunto de informações podemos chegar a resultados diferentes, só modificando a estrutura. Então, perceba o lucro que deu o custeio variável e o lucro que deu a absorção. Nesse sentido, a resposta da nossa atividade é, acompanhe, a alternativa B. Mas a alternativa aqui, como eu te falei, é uma consequência do cálculo, ok? Então, nós temos 150.000 e 130.000 como respostas para o resultado do custeio por absorção e do custeio variável. Agora, eu trago a você uma nova questão de reflexão para a gente pensar juntos. Veja só, nós temos a seguinte questão: qual a importância do equilíbrio para as operações da empresa? Agora vamos pensar um pouco mais a respeito de equilíbrio. O que seria esse equilíbrio? Darei um instante a você e em seguida voltamos para a aula. Até já!
Muito bem, qual é então a importância do equilíbrio para as empresas? Reparem na palavra equilíbrio. O que vamos pensar agora? Vamos pensar a respeito do ponto de equilíbrio. Acompanhem comigo. Qual é o conceito de ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é a igualdade entre o total de receitas, ok? E o total de custos e despesa, cujo lucro totaliza zero. Então, este é o conceito de ponto de equilíbrio. Existem outras definições? Existem, como por exemplo, é o mínimo de receitas necessárias para encobrir os gastos e evitar a zona de prejuízo. Vamos entender os aspectos relacionados ao ponto de equilíbrio. Quando se fala em ponto de equilíbrio, é importante ter em mente que sempre no ponto de equilíbrio haverá 3 condições que sempre irão acontecer. A primeira delas, o total de receitas será igual ao total de custos e despesas, ok? Então, esta é a primeira condição. Quando a gente tem, por exemplo, uma demonstração do resultado do exercício no ponto de equilíbrio. Quando tivermos uma DRE no ponto de equilíbrio, nós teremos também como uma condição o fato de que a margem de contribuição sempre será igual ao total de gastos fixos, tá? Não apenas custos, mas todos os gastos, custos e despesas, ok? E ainda, se temos uma DRE no ponto de equilíbrio, necessariamente nós teremos um resultado zero, um lucro zero, ok? Então, nesse sentido, o ponto de equilíbrio ele é imaginado como se fosse uma balança, onde o total de receitas é igual ao total de custos, ok? Então, pense na DRE do custeio variável, ok? Onde o lucro é zero. Se você tiver uma DRE nessa condição, provavelmente você tem uma DRE no ponto de equilíbrio, onde as receitas são iguais aos totais de gastos, sejam fixos, sejam variáveis, ok? E a margem de contribuição total será igual aos gastos fixos. Então, se você tiver uma DRE assim, provavelmente você tem uma DRE no ponto de equilíbrio. E como calcular, utilizando fórmulas, o ponto de equilíbrio? Veja só, nós temos o chamado ponto de equilíbrio contábil, que é o ponto de equilíbrio tradicional, ok? Onde podemos calcular utilizando as informações dos gastos fixos dividido pela margem de contribuição unitária. Você já aprendeu o que é margem de contribuição. Se você dividir a margem de contribuição pelo volume vendido, você chegará na margem de contribuição unitária. E estes fixos são tanto custos quanto despesas fixas, ok? Ao realizar este cálculo, você terá o ponto de equilíbrio em quantidade, isto é, qual é a quantidade a ser vendida que fará com que você tenha um resultado zero, de forma que todas as suas receitas irá cobrir todos os seus gastos e você terá uma receita zero. Quer dizer que qualquer unidade vendida a partir do volume do ponto de equilíbrio será um lucro direto, ok? Nesse sentido, podemos também calcular o ponto de equilíbrio em valores monetários, apenas multiplicando a quantidade pelo valor monetário, ok? Pelo preço de venda, ok? Então, nós temos a quantidade vezes o preço de venda dos produtos e podemos pensar na margem de contribuição unitária como sendo o preço de venda menos todos os variáveis unitários. Existem ainda outras maneiras de se pensar ponto de equilíbrio ao se traduzir a maneira como a fórmula é apresentada. Podemos explorar que, se é uma condição que o custo fixo é igual ao total de margem de contribuição, então podemos substituir os fixos pelo total da margem de contribuição, caso tenhamos essa informação em preeminência, ok? Ou então, calcular o que seria o valor da margem de contribuição total. Mas não se preocupe com essas formas.
aqui colocadas. São maneiras de repensar a fórmula. A fórmula tradicional é ponto de equilíbrio é igual aos custos fixos, não só custos fixos, mas despesas fixas também, dividido pela margem de contribuição unitária. No entanto, tendo em vista essa fórmula do ponto de equilíbrio, é possível considerar outras informações e adaptar essa fórmula para atender outros requisitos. Veja só, nós temos uma outra fórmula do ponto de equilíbrio, que eu coloco aqui para você como fórmula adaptada. Nós podemos considerar, como por exemplo, os investimentos ou retorno desejado, isto é, o lucro que os sócios desejam ter, ok? Então, qual é o ponto de equilíbrio considerando os gastos fixos e considerando também um determinado lucro, um valor estipulado para o lucro. Então, iremos adaptar a fórmula para adicionar aos fixos o investimento ou o retorno desejado, dividindo ainda pela margem de contribuição unitária, ok? Dessa forma, nós chegaremos no ponto de equilíbrio econômico em quantidade. E se multiplicarmos esse ponto de equilíbrio econômico em quantidade pelo preço de venda, chegaremos ao ponto de equilíbrio econômico em valores monetários. Lembrando que a margem de contribuição unitária calcula-se da mesma maneira, preço de venda menos variáveis unitários. Então, repare que podemos adaptar a fórmula para atender uma necessidade, neste caso, uma necessidade econômica, visualizando assim o investimento ou o retorno desejado, ok? Nós temos ainda o ponto de equilíbrio financeiro, que é uma outra fórmula adaptada do ponto de equilíbrio, em que, junto com os fixos, podemos adicionar elementos que têm impacto no financeiro da entidade, como por exemplo, empréstimos, tirar a depreciação para tirar o efeito da depreciação, se houver, tirar o efeito da despesa financeira ou adicionar receitas financeiras, se houver. Então, todos os itens colocados aqui é se houver, ok? Então, se houver depreciação, podemos fazer o cálculo como fixos menos depreciação dividido pela margem de contribuição unitária e assim termos o nosso ponto de equilíbrio financeiro com base nas informações financeiras disponíveis. Dessa forma, é possível calcular, ok? Calcular o ponto de equilíbrio econômico financeiro em quantidade e também em valores monetários, multiplicando a quantidade encontrada pelo preço de venda. Então, aqui nós temos uma outra maneira de se calcular o ponto de equilíbrio. E para que possamos visualizar a relação, o ponto de equilíbrio em si, eu trago a você este gráfico, onde podemos enxergar que temos uma linha reta, essa linha reta representa o custo fixo, ok? Então, o custo fixo ele se mantém constante em termos de valores monetários. Temos também os variáveis, custos e despesas, que partem a partir do custo fixo e aumentam o montante de gastos da entidade. E temos ainda, partindo do zero, a receita obtida pela empresa. O momento em que essa receita cruza a linha dos gastos variáveis, temos o ponto de equilíbrio. Neste ponto, quer dizer que o lucro da empresa é zero. Quer dizer também que, se a empresa vender uma unidade a mais, ela entra na zona de lucro. Porém, se ela vender uma unidade a menos, ela entra na zona de prejuízo. E assim podemos analisar qual é a relação da receita, do custo variável, vendo assim então o ponto de equilíbrio. Mas como pensar a respeito do ponto de equilíbrio de uma maneira mais prática? Como pensar, refletir acerca do ponto de equilíbrio? Veja só, acompanhe comigo. Como pensar no PE? Eu trago uma atividade que diz assim: suponha que determinada empresa alcance seu ponto de equilíbrio. Então, aqui já está afirmando que alcançou o ponto de equilíbrio, que, lembrando, no ponto de equilíbrio, o lucro é zero, vendendo 250 unidades, ok? De seu produto. Se ela vender 250 unidades, o seu lucro será zero.
conforme discriminado na tabela. Então, nós temos algumas informações. Temos as vendas, 250 unidades, ao valor de R$ 8,00, ok? Nós temos ainda custos variáveis, despesas variáveis, totalizando 500 e R$ 200. Lucro marginal, lembra? Lucro marginal equivale à margem de contribuição total. Mudou a terminologia, mas o conceito é o mesmo. Então, repare nestes detalhes quando você tiver acesso às atividades. Fique atento quando realizar atividades do tipo. Então, nós temos um lucro marginal de 1.300, um gasto fixo de 1.300 também, preservando o conceito que eu lhe falei, em que os custos fixos equivalem ao total da margem de contribuição total. Então, aqui nós temos 1.300 para a margem de contribuição total e 1.300 para os custos fixos, totalizando zero. Então, o lucro ele é zero. Podemos ver essas informações em termos percentuais também, mas, neste caso, a atividade já forneceu todas estas informações. Porém, ela coloca ainda que a empresa deseja avaliar o impacto de aumentar, ao mesmo tempo, no próximo período, os custos fixos para 1.500, ok? O preço de venda unitário para 10, aumentando de 8 para 10, o custo variável aumentando de 2 para 4 e as despesas variáveis para R$ 1,00. Além disso, ela deseja alcançar um lucro de 500. Então, considerando que essa empresa implemente tudo isso, todas essas mudanças para o próximo período, para alcançar o seu novo ponto de equilíbrio, pois se mudou os valores de custos fixos, se mudou os valores de custos variáveis, mudou-se também a posição do ponto de equilíbrio. Neste caso, ela deseja saber, é importante prestar atenção, ela quer saber sobre o ponto de equilíbrio econômico. Qual é o montante que ela deverá vender considerando essas condições? Bem, a dica que eu dou é extrair as informações da atividade. Repare que as informações vieram agora em textos e parecem aparentemente bagunçadas. É importante que você extraia essas informações e organize elas para montar a DRE do custeio variável e calcular o ponto de equilíbrio econômico. Então, veja só, acompanhe comigo. Nós temos o ponto de equilíbrio aqui na nossa atividade e os dados extraídos, ok? Então, nós temos os custos fixos, o preço de venda unitário que a empresa deseja implementar agora, o custo variável, a despesa variável, o lucro desejado. Bem, podemos de imediato aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio econômico. Lembrando que o ponto de equilíbrio econômico se traduz como fixos mas retorno desejado. Neste caso, o retorno desejado é de R$ 500 e o valor dos fixos é de 1.500. Então, podemos somar 1.500 com 500 para chegar em 2.000. E na base deste cálculo, temos a margem de contribuição unitária, onde nós temos o preço de venda, que é 10, menos os variáveis, que é 4 mais 1. Podemos chegar numa base do cálculo de R$ 5,00. 2.000 dividido por R$ 5,00, chegaremos então no ponto de equilíbrio econômico no valor de 400 unidades. Então, a empresa ela deveria vender agora 400 unidades. E se montarmos a DRE, o exercício ele pede apenas para calcular o ponto de equilíbrio econômico. Mas podemos ainda, para explorar um pouco mais, montar a DRE, demonstração do resultado do exercício. Veja só, nós temos a nossa DRE, que é calculada a partir da quantidade de 400 produtos ao preço de R$ 10. Chegaremos ali numa receita de venda no valor de 4.000. Com as novas informações, como por exemplo o custo variável, que agora é 4 vezes 400, podemos ter 1.600 como custo variável. De forma semelhante, a despesa variável é um real. R$ 1,00 vezes 400, chegaremos em 400. Podemos calcular a margem de contribuição total, deduzindo a receita dos gastos variáveis, chegaremos em 2.000. Deduzindo ainda os custos fixos no valor de 1.500, chegaremos nos 500. Então, repare que montar a DRE serve também como uma forma
de validar o cálculo que foi efetuado a respeito do ponto de equilíbrio econômico. Então, nós temos aqui um lucro de 500. Isso quer dizer que o nosso cálculo a respeito das quantidades no ponto de equilíbrio econômico, ela está correta. Se quiser, podemos ainda traduzir essas informações em termos percentuais, considerando sempre a receita como 100% e entender que este lucro desejado equivale a 25% da receita de vendas, ok? Desculpa, 25% da margem de contribuição total, ok? Então, nós temos essa relação também. Agora, eu trago uma nova questão para nós pensarmos juntos. Vimos até o momento sobre o custeio por absorção, custeio variável, formação do preço de venda, ponto de equilíbrio. Repare que a estrutura do custeio variável ela se faz muito presente em muitas análises. Então, é importante estudar bastante, se aprofundar a respeito do custeio variável. E agora eu trago uma nova questão para pensarmos. Veja só. O que acontecerá com o resultado ou lucro se alterar preços, volume e custos? Se a gente brincar um pouco em alterar volume, em alterar os preços, em alterar os custos, qual que é a relação desses três? O que acontece se a gente mudar um? O que acontece com o outro? Bom, darei um instante a você para refletir nessa questão e em seguida voltaremos para dar continuidade à nossa aula. Até já! Muito bem, continuando então com a nossa discussão a respeito do custo, do volume e do preço. Qual é a relação destes três? Qual é a relação do preço? Qual é a relação do preço com o volume, do preço com o custo, do volume com o custo? Bem, nós temos a chamada análise de custo, volume e lucro. O que seria isso? Veja só, nós temos que custo, preço e volume são fatores medidos no planejamento e na análise de variação do lucro. O preço de venda geralmente é de controle limitado. É de controle limitado porque geralmente o preço de venda ele é formado a partir do mercado e não a partir do custo, como nós vimos na nossa atividade anterior, numa das nossas atividades anteriores. Geralmente o preço de venda ele é mais restrito, ele é mais difícil por conta de fatores de mercado. Mas custo e volume possuem elementos mais controláveis, são variáveis mais controláveis e normalmente seu relacionamento ele é mais solicitado. Então vamos pensar sobre isso, pensar sobre essas relações entre custo, volume e lucro. Eu trago a você uma outra atividade para pensarmos nessas questões conceituais, nessas questões teóricas, ok? Que diz assim, uma empresa vende seu produto ao preço de R$ 7,00 a unidade. Os relatórios financeiros apresentam um custo variável de 2 e custos e despesas no valor de 150 mil. Aqui vale aquele exercício de extrair os dados da atividade, sendo a alíquota de imposto de renda equivalente a 30%. Nessa situação, para obter um lucro líquido de R$ 31.500, a empresa deverá vender o correspondente a qual seria, então, a receita que a empresa deveria vender. Como lhe falei, extraia calmamente da atividade os dados. A atividade nos informou que o preço é 7, que o custo variável é de 2, que os fixos são de 150 mil, que o percentual do imposto de renda, neste caso, é 30% e que o retorno desejado é de R$ 31.500. Veja também as informações que nós não temos para realizar essa atividade. Nós não temos, como por exemplo, a informação da receita, estamos procurando pela receita. Nós não temos, como por exemplo, a informação do volume, pelo menos não ainda. Então nós temos que explorar as informações que nós temos. Como falei, a estrutura do custeio variável ela é uma estrutura flexível
E agora você verá um exemplo de como isso pode acontecer, como há a flexibilidade dentro do custeio variável. Devemos pensar não apenas de cima para baixo na hora de montar uma estrutura, mas também pensar de baixo para cima. Veja só, nós temos aqui a estrutura do custeio variável, ok? Aqui eu coloquei a informação do lucro, nós temos a informação do lucro e temos também uma informação do LAIR. Quer dizer, o LAIR está representado. Nós temos que o LAIR ele é sempre 100%. Então, sempre que aparecer, em casos assim, o imposto de renda, devemos considerar, para fins de cálculo, o LAIR como sendo 100%, pois o imposto de renda é sobre o LAIR. Então, nós temos 30% do imposto de renda sobre o lucro antes do imposto de renda, ok? E o lucro líquido, ele é o percentual restante, 70%. Podemos fazer regra de 3 para chegar no valor do X e calcular o quanto vale o X. Podemos ver que se calcularmos uma regra de 3, chegaremos no LAIR de 45 mil. Uma maneira mais fácil é somar os valores. Okay? Podemos somar os valores e assim chegar facilmente nos 45 mil, que é o lucro antes do imposto de renda. Temos a informação do custo fixo. Estamos colocando as informações que temos disponíveis na estrutura do custeio variável e podemos chegar assim, de baixo para cima, na margem de contribuição total no valor de 195 mil, ok? Então, nós temos essas informações. Podemos ainda considerar o cálculo do ponto de equilíbrio econômico, novamente, considerando que nós temos informações para isso, pois temos 150 mil de custos fixos, 31.500 de retorno desejado e 13.500 de imposto de renda. Sim, quando aparecer imposto de renda, deve-se considerar o retorno desejado mais imposto de renda. Então, perceba novamente a flexibilidade da fórmula do ponto de equilíbrio econômico, ok? Por quê? O lucro da entidade, o lucro operacional, é o LAIR, é o lucro antes do imposto de renda, ok? Então, o retorno operacional é o LAIR, por isso que o imposto de renda está sendo considerado no cálculo. Dessa forma, calculando o ponto de equilíbrio econômico, poderemos chegar ao valor de 39 mil unidades. Com este dado, com esta informação, podemos voltar à nossa estrutura da demonstração do resultado do exercício e voltar a calcular a DRE de cima para baixo. Calculamos de baixo para cima. Podemos agora calcular de cima para baixo, pois nós temos o volume que nós não tínhamos antes. Nós temos o preço que o exercício informou e podemos assim calcular o valor da receita com base nessas informações. Por consequência, podemos deduzir agora o valor do custo variável, calculando ele também, e assim chegar à nossa margem de contribuição total novamente. Então, nós temos que, para a nossa atividade, a receita, como consequência, ela é de 273 mil. Então, lembre-se, a resposta correta é uma consequência da interpretação e do cálculo correto da atividade. Então, não olhe para as alternativas, mas foque em pensar a estrutura, em pensar os conceitos. Nós vimos nessa atividade que podemos pensar de baixo para cima e também de cima para baixo na estrutura do custeio variável. Por quê? Porque a estrutura do custeio variável ela é gerencial e ela é altamente flexível para permitir que pensemos de baixo para cima e de cima para baixo e assim alcancemos resultados que antes não tínhamos, ok? Ou informações que antes não tínhamos. E utilizamos para isso também o ponto de equilíbrio econômico. Então, nós vimos nessa atividade a mudança. O exercício ele informou novos dados e houve, então, uma mudança em relação à receita, em relação ao lucro. Se antes a empresa ela tinha uma DRE com lucro zero, no ponto de equilíbrio, agora ela tem uma DRE considerando um retorno desejado e também as modificações de valores relacionados ao custo. Então, é possível comparar as duas DREs, a DRE inicial com essa DRE que nós calculamos agora e perceber as diferenças. Bem, eu trago a você uma nova questão de reflexão
que é a seguinte: comprar ou terceirizar? Eis a questão, né? Quando a empresa, ela, em alguns momentos, se depara com situações em que ela tem que decidir se ela vai comprar um determinado componente, ou se ela vai comprar um serviço, por exemplo, terceirizando aquela atividade, ou se ela mesma vai fazer por ela própria. Então, ela tem que decidir se ela delega para alguém ou se ela mesma produz. O que é mais barato? Então, existe uma análise relacionada a isso. Darei um instante a você para pensar um pouquinho nessa questão de comprar ou terceirizar e, em seguida, voltamos para a aula. Até já! Comprar ou terceirizar? Eis a questão. Estamos diante de uma nova análise de custo, uma nova análise gerencial, que é uma situação comum entre as empresas. Elas têm que decidirem a todo momento se elas compram ou se elas terceirizam, ou qual que é o melhor caminho. Então é importante sempre realizar uma análise. E para fazer essa análise é importante comparar, veja só, comparar os custos evitáveis e o aumento de receita, se houverem, com os custos de terceirização. Aqui, nós veremos uma maneira de calcular, não necessariamente uma estrutura de demonstração contábil, ok? Aqui nós veremos uma maneira de calcular, de realizar essa análise para esse tipo de decisão de comprar ou terceirizar, que envolve ter em mente os custos evitáveis e saber também quais os custos de terceiros, ok? Então, aqui eu trago para você uma estrutura de cálculo e análise dessa decisão, onde nós temos que, no primeiro momento, separar as informações a respeito dos custos variáveis e fixos identificáveis que são possíveis de evitar, caso haja uma terceirização, e acréscimos também, se houverem, contra um outro grupo chamado custos da terceirização, que é onde nós visualizamos os valores de custos com terceiros e acréscimos se houverem. Comparando os resultados destes dois grupos, podemos chegar num resultado de ganho ou perda e assim entender o que vale a pena, se vale a pena comprar ou se vale a pena terceirizar. E nesse sentido, eu trago esta atividade, que diz assim: a indústria metalúrgica sem fronteiras fabrica 10.000 unidades mensais por mês de determinada peça, cujo custo está discriminado na tabela a seguir. Então, nós temos 10.000 peças, ok? Ela fabrica 10.000 peças, 10.000 unidades. E nós temos aqui algumas informações de custos, como os materiais, que custam 50.000, e seu valor unitário é 5. Nós temos a mão de obra direta, nós temos custos indiretos variáveis, no valor de 20.000, ok? E o unitário é de 2. Nós temos ainda custos fixos e o total destes custos é de 200.000. Se somarmos os custos das 10.000 peças, nós chegaremos aos 200.000. A nossa atividade nos informa ainda que essa empresa recebe uma proposta de comprar a peça diretamente de um fornecedor por R$11. Porém, neste caso, se a entidade aceitar essa proposta, ela incorreria em gastos adicionais, como, por exemplo, ela teria que pagar R$2 de fretes por unidade. Então, além dos 11, teria que pagar os R$2 e ainda uma mão de obra indireta adicional para recepção, inspeção e manuseio de peças no valor de 20.000 mensais. Então, nós temos dois conjuntos de informações. Nós temos as informações relativas aos gastos da empresa para fabricar as 10.000 peças e nós temos agora também uma proposta de um prestador de serviço que vai também trazer para nós informações a respeito de gastos. O gasto com a prestação de serviço, gasto do frete,
que neste caso ocorrem, gastos adicionais que podem ocorrer também. Então é importante analisar todos os gastos que estão relacionados à proposta que nos é colocado. Para fazer isso, devemos organizar as informações que nós temos e que obtivemos, de maneira que possamos comparar o grupo 1 com o grupo 2, conforme a estrutura que lhe mostrei, ok? Nesse sentido, veja só, a atividade ela fala ainda, se parar de fabricar a peça, a empresa ela não conseguirá eliminar todos os custos atuais, ok? Relacionados à fabricação, restando ainda 40% dos custos fixos. Então tome também cuidado com esse tipo de informação. Ela quer dizer o seguinte, que se a entidade ela parar de fabricar, ela não conseguirá eliminar todos os custos fixos, ok? Ela conseguirá, neste caso, eliminar 60%. Lembre-se, o custo fixo é sempre um problema. Neste caso, a empresa ela conseguiria eliminar 60%, mas 40% ainda restariam, ok? Então, caso a empresa deixe de fabricar a peça e passe a comprá-la do fornecedor, o seu custo unitário será de... Não olhe as alternativas, ok? Foque no cálculo. E, para calcular, eu trago a você o nosso primeiro quadro, o quadro de custos evitados. Quais os custos que podem ser evitados no caso de uma terceirização? Qual é o pensamento que você deve ter neste caso? Devemos pensar assim, materiais. Materiais é um custo variável, é um custo direto. Então, materiais, se eu parar de fabricar, eu consigo não comprar mais materiais. Então, eu consigo eliminar este custo, eu consigo não ter este custo. Do mesmo modo, ocorre com a mão de obra direta. Se eu parar de fabricar, eu não preciso ter o custo de mão de obra direta, eu não preciso ter operários fabricando aquelas peças. Então é um custo evitável, ok? Nós temos ainda custos indiretos variáveis. Esses custos são variáveis, ok? Então eles se relacionam com a quantidade, com a quantidade produzida, fabricada. Então, esses custos variáveis eu consigo eliminar também. Quer dizer que, se eu parar de fabricar as peças, eu consigo não ter estes custos. Deste modo, eu posso considerar aqui também. E ainda nós temos custos fixos. Se 40% dos custos fixos vão restar, caso a empresa decida parar de fabricar as peças, quer dizer que o restante, o remanescente, que é de 60%, referem-se a custos fixos identificáveis, provavelmente, ok? E estes custos fixos podem ser eliminados também, apenas 60% do total dos custos fixos. Então, nós temos, se somarmos os valores, um total de 160 mil de custos evitados, o que equivale a R$ 16,00 por unidade de custo a ser evitado. Mas, analisando por outro lado, a proposta que foi colocada, nós temos o custo com terceiro, no nosso grupo 2, aqui, no valor de 110 mil, pois o custo é de 11, mas são para 10 mil peças. Então, nós temos que fazer essa multiplicação, 10 mil peças vezes 11. Custo com terceiro, 110 mil. Os fretes, de maneira semelhante, chegaremos a 20 mil. Mão de obra indireta, nós teremos também a mão de obra indireta, custo adicional, também de 20 mil. O custo fixo remanescente, sim, os 40% que ficarão na entidade, a entidade não conseguirá eliminar esses custos fixos de 40%, caso aceite a proposta, então haverá ali mais 40 mil. Somando os valores, nós chegaremos a 190 mil, onde nós teremos um custo unitário ali de 19. Se pegarmos os saldos destes dois grupos e compararmos, podemos ver que o custo da terceirização, ele é maior do que os custos evitáveis, ok? Isso
faria com que, caso a empresa aceite a proposta, a empresa incorreria numa perda de R$30.000 para as 10.000 peças ou R$3 por peça. Então, neste caso, numa análise gerencial, a opção pela terceirização ela não é viável, não seria viável em termos de custos, ok? Valeria a pena a empresa continuar comprando e ela própria produzindo o produto. Então perceba como a estrutura ela é fundamental, essa estrutura de cálculo. Então nós temos o grupo 1, custos evitados, custos da terceirização como sendo o grupo 2 e nós temos o ganho e a perda. A nossa atividade ela solicita que você assinale a opção, caso a empresa deixe de fabricar a peça, isto é, considerando que a empresa passe a comprar do fornecedor, que ela aceitou a proposta, o custo unitário será de 19, que é o custo do grupo 2, ok? O custo da terceirização. Então aqui eu coloco a pergunta, né? Qual é o custo da terceirização? O custo da terceirização é de 19 por produto, R$19 por produto. Então perceba o quão essa comparação ela se faz importante. É importante comparar aquilo que foi colocado na proposta pelo fornecedor, pelo prestador de serviço e aquilo que a empresa ela consegue evitar. Então, neste caso, comparando os custos evitáveis com a proposta, não valeria a pena a terceirização, valeria mais a empresa focar em produzir, em ela própria comprar os materiais para realizar essa produção, seria mais barato para a entidade, o custo é menor. Se o custo é menor, consequentemente, ela terá mais lucro. Então, perceba como essa análise é uma análise fundamental que na prática ela ocorre diariamente nas empresas. As empresas estão a todo momento decidindo se compram ou se terceirizam. Pode ser que essa terceirização ela seja feita para componentes. Essa terceirização ela pode ser seletiva. Ao invés de terceirizar todo aquele produto, a entidade ela pode terceirizar componentes também, quando você realiza uma análise mais aprofundada a partir deste princípio, ok? Então perceba que o que eu lhe mostrei é uma estrutura de cálculo, neste caso. Não se trata de uma nova demonstração, embora possa ser representado como uma demonstração gerencial, mas é uma estrutura de cálculo para você analisar se deve terceirizar ou não. Bem, estamos chegando ao final da nossa aula. Eu trago a você aqui então um resumo do que vimos hoje. Nós vimos a respeito sobre custo por absorção versus custo variável. Nós visualizamos uma análise de custo-volume-lucro, entendendo um pouco a relação destes três elementos. Vimos bastante sobre ponto de equilíbrio. Então, repare que análise volume-lucro, ponto de equilíbrio, estão muito ligados à estrutura do custeio variável. Então, entender muito bem a estrutura será de muita utilidade para você, ok? Nós vimos também sobre formação do preço de venda, como formar preços, porém explorando apenas o aspecto do markup, preço formado a partir do custo. Vimos agora, ao final, a decisão de comprar ou terceirizar, analisando o que seria melhor para a empresa em termos de custos, comprar ou terceirizar. Em qualquer situação que você se depare na sua realidade profissional, é importante sempre você identificar, buscando as informações, extraindo essas informações, organizando elas, para que você consiga realizar uma análise, buscar caminhos para realizar essa análise e interpretar. Então não basta apenas identificar e analisar ou realizar o cálculo, é necessário interpretar. Qual é a importância ou a implicância daquele valor no mercado? Então, realize esse exercício no seu dia a dia, na sua prática profissional, na hora de realizar cálculos gerenciais e cálculos de custos, que lhe será muito útil. Bom, eu agradeço a você por ter me acompanhado até aqui e nos vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!